Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos falar das ações para enfrentamento aos crescentes casos de dengue em Manhã Uaçu. E nós convidamos para estar aqui a Maria Cristina Caldeira Duarte, diretora de Vigilância em Saúde, e o Leonardo Mota Salles, que é o coordenador de Vigilância Ambiental. Cristina, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, internautas e ouvintes da Rádio Manhã Uaçu. Leonardo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, Moreira. Boa tarde, vocês ouvintes e internautas que estão aí nos assistindo. Para iniciar, primeiro nós vamos entender a atuação de cada um dos entrevistados. Cristina, fale sobre a sua responsabilidade. Bom, eu sou diretora de Vigilância em Saúde, onde o que compõe a vigilância em saúde são as vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental. E como diretora desse setor, várias ações são desempenhadas por cada vigilância especificamente, e no nosso assunto hoje, a vigilância ambiental tem o seu destaque por conta da situação que nós estamos enfrentando, né, da dengue. Perfeito, Leonardo, e a sua atuação também na vigilância ambiental? Bom, como coordenador da vigilância ambiental, eu coordeno uma equipe incrível, que eu não posso deixar de falar deles. São meus 4 supervisores e os meus 48 agentes de endemias. E esses agentes de endemias e mais os supervisores, nós trabalhamos entrando dentro das casas, fazendo as visitas para fazer todo o tratamento durante o ano, não só nesse período, dos focos da dengue. Então, eu quero até consertar, ao invés de falar sobre dengue, a gente falar sobre o Aedes aegypti, porque o Aedes aegypti, que é o mosquito, ele pode estar transmitindo, né, tanto a dengue quanto a chikungunya. A gente fala tanto de dengue e a gente está esquecendo sobre a chikungunya. E a chikungunya é a principal preocupação de momento, né? Exatamente. Neste momento, Manhã Uaçu já se encontra com 19 casos de chikungunya, né? E aí nós estamos com esse quadro muito alterado, sendo que no ano passado teve a mesma epidemia, mas nós não tivemos casos de chikungunya, que foi somente 4. Este ano estamos tendo a epidemia muito mais adiantado e com 19 casos de chikungunya. Perfeito. Agora a definição de dengue, chikungunya e zika. Sim, a dengue, ela é transmitida pelo vírus da dengue. Ela tem para nós, então, uns sintomas que já são bem falados, né? A dor de cabeça, a dor atrás dos olhos, a dor nas articulações, nos músculos, a prostração, a pessoa fica muito debilitada e não tem como, essa pessoa precisa ser afastada da sua rotina, ela precisa ficar em repouso, hidratar. A hidratação é essencial, é o tratamento que é muito importante. E nós chamamos, então, a atenção para que a convivência com esses quadros de dengue, ela já tem sido corrente, né? Corriqueiro nos nossos últimos anos. Agora, nós estamos convivendo com a chikungunya, que traz para nós um quadro mais agravado. Os edemas nas articulações, as dores são muito mais intensas. Então, preocupa por conta mesmo dessa gravidade que vai se apresentando e lembrando que é um quadro que ele não vai ser resolvido tão brevemente. E a pessoa vai ter, então, um tratamento que vai envolver outros profissionais, uma fisioterapia posterior, um quadro que é muito preocupante por conta do que ele pode trazer. E a zika, que é para nós uma preocupação muito grande, porque além também de trazer situações bem semelhantes, né, aos sintomas da dengue e da chikungunya, isso é uma coisa que é bom chamar a atenção, os quadros podem ser misturados por serem sintomas muito comuns, né, muito parecidos, mas com esses agravamentos especificados para cada um deles. No caso da zika, a nossa grande preocupação é exatamente, né, no caso das gestantes, né, o risco de malformação congênita do feto, e a gente vir a ter o comprometimento de uma vida inteira.
porque, né, o agravamento, né, a presença do vírus da Zika pode trazer, então, essa dificuldade bem maior. Alguma complementação, Léo, você está lembrando? O mais importante que quando nós falamos sobre a chikungunya e a dengue, né, a Zika ainda no nosso município, na verdade, na nossa região, a gente ainda não tem casos de Zika confirmados. Nós só temos nos nossos estados vizinhos, no Espírito Santo e no Distrito Federal, cercando Minas Gerais. Então, ainda no Minas, a gente não tem casos confirmados de Zika. Mas a chikungunya já está ganhando espaço. Com esses sinais e sintomas que a Cristina trouxe, nós vamos ter um agravamento desses pacientes que necessitarão, como a Cristina muito bem falou, que esses agravamentos serão postergados com um período muito maior, sendo que a dengue, em 10 dias, o paciente ele vai estar melhorado, né? Ele vai estar bem de saúde. A chikungunya não. Se caso tiver a chikungunya e a pessoa tiver a má sorte de adquirir, ela vai estar tendo aí um caso, pode ser até 5 anos, com problemas nas articulações, chegando até uma fibromialgia. Então, são doenças, no caso, aí, principalmente a chikungunya e a Zika, né, que podem trazer sequelas, comprometer a qualidade de vida da pessoa. Não é isso? Perfeito, exatamente. No caso da gestante, como a Cris trouxe, nós temos aí a microcefalia, no caso, né, da gestante adquirindo. Então, esse bebê que vai nascer, né, com essa microcefalia, a possibilidade de vida é pequena. Então, assim, a gente tem essa preocupação para que a população possa entender a gravidade que o Aedes causa na nossa vida. E por falar no Aedes, é importante falar da transmissão. Exatamente. Né? O que a gente tem é uma doença que, para elas acontecerem, né? Para que as arboviroses aconteçam, não vai ser transmitido de pessoa para pessoa. A gente precisa ter esse vetor, que é o Aedes aegypti, que é para nós o grande vilão e que ele precisa sair de cena, porque ele anda ganhando espaço e sendo um risco enorme para todos nós. A biologia do vetor, nós temos que estar ciente que nesse momento que a chuva, né, o calor, ele é propício para que o vetor ele possa estar aumentando, né? Para ele colocar o ovinho dele, o ovinho vai virar larva, a larva vai virar mosquito, e aí esse mosquito vai estar picando. Cada fêmea, ela pode estar colocando até 300 ovos. Cada ovinho ali eclodido, né, vai dar um mosquitinho e cada mosquitinho desse pode estar picando até 300 pessoas. Hoje, nós já, com os novos estudos, já constataram que a fêmea contaminada, né, ela pode estar colocando até 60% dos seus ovos também contaminados. Ou seja, não há necessidade de ser um mosquito sadio picando um paciente, né, uma pessoa que está contaminado pelo vírus, e aí ela vai passar a ficar, né, sendo transmissor do vírus para outras pessoas. Até mesmo ela colocando os ovinhos, vai estar aqueles ovinhos ali saindo. Qual é a nossa maior preocupação nesse momento? É a gente tratar esses focos. Para acabar com o mosquito, a gente precisa acabar com o foco. Quem está sendo mais imprudente nesse momento somos nós, moradores de Manhuaçu, né? Na verdade, do nosso país. Claro que o desequilíbrio ecológico também está, né, conectado com esse aumento de números de casos. Esse aumento da chikungunya está vindo para dentro dos municípios, porque a chikungunya era mais presente nas zonas rurais e agora ela está sendo presente dentro das cidades. Então, o desequilíbrio ecológico ele está envolvido, mas nós que lidamos com os nossos lixos, que nós lidamos com o nosso modo de viver, e a gente não cuida do nosso quintal, a gente não cuida da nossa calha, a gente não cuida de coisas, do lixo que a gente joga, do ambiente onde a gente convive, né? Porque de repente a gente passa, vê um copo descartável no chão, a gente não pega e não joga no lixo. E a população acaba colocando a responsabilidade para o serviço público realizar esse trabalho. Sendo que o serviço público, a gente consegue fazer esse trabalho durante um período anual. Mas durante um período epidêmico, que é este agora que nós estamos vivendo,
né, que é um período de janeiro que está, né, janeiro, fevereiro, março, que está um período quente, chuvoso, que as chuvas começaram bem mais cedo do que o ano passado. Essa epidemia, o ano passado, começou em abril. Março, abril. Esse ano nós já iniciamos em janeiro. Ou seja, adiantou esse processo epidêmico. Então, esse processo epidêmico, nós do município, a gente não consegue lidar de uma forma efetiva para estar ajudando a população inteira, porque nós somos pequenos. Né, um volume de pessoas pequenos. Então a gente necessita da ajuda de vocês, por exemplo, uma denúncia, conversar com um vizinho, pedir para que o vizinho possa cuidar do seu quintal, fazer uma denúncia para nós, né, se o vizinho é uma pessoa um pouco difícil de estar lidando, aí a gente pode estar lidando com esse local. Mas se cada cidadão cuidasse da sua casa, do seu ambiente, a gente não tinha mosquito. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E um ponto que a gente sempre lembra, através da programação da Rádio Manhã Sul, é o seguinte, tem sempre pessoas denunciando, tem caixa d'água destampada aqui, próximo de casa, tem laje acumulando água, mas a gente sempre lembra, é bom denunciar, beleza, mas dá uma olhadinha em casa antes, não é mesmo? Será que o problema não está aí iniciando a sua casa? Vamos participar mais. E diante dessa questão da coletividade, é certo pensar que cada morador tem essa importância e responsabilidade, principalmente quanto à saúde pública. É verdade. Inclusive, uma expressão que nós ouvimos e que ela é verdadeira é a condição de que a dengue ela é uma doença democrática mesmo. Ela é para todos. Não escolhe, né? Não escolhe. E ela, assim, ela chega a ser até perversa, porque se você cuida do seu espaço, eu sou sua vizinha, não cuido do meu, você vai adoecer, eu vou adoecer. E é um momento importante para pensarmos exatamente nessa condição. Precisamos todos cuidar de todos. Então, a eliminação dos focos dos criadouros vai fazer com que aconteça a quebra da cadeia de transmissão dessa doença, que é a presença do mosquito, que é necessário para que a doença chegue até nós. Então, isso é essencial. Agora, é importante a gente verificar que cada setor da sociedade deve assumir o seu compromisso e contribuir em situações emergenciais como o enfrentamento à dengue e às doenças que foram lembradas, chikungunya e zika, né? Perfeito. E nesse trabalho que vem sendo desenvolvido aí, muito se questiona sobre a utilização do BV, como é que é essa ação de campo, que a gente até lembrava um pouquinho, como é que é essa realidade, essa reversão? Olha, Moreira, o mais importante é a gente entender que o fumacê, o BV, ele tem uma resolução de 30% da eliminação do Aedes aegypti. O que é o fumacê? O fumacê nada mais é do que jogar um inseticida no ar e aí essas gotículas de inseticida, ele fica no ar. O mosquito, que a gente chama de alado, voando, ele vai estar encostando nessa gotícula de inseticida, aí ele morre. Mas se ele estiver paradinho na parede e nesse momento que jogou o BV, ele não voou, ele ficou ali paradinho, a gotícula não bateu nele, ele não morre. Então, o inseticida que a gente joga, que é o BV, né, que é o carro do fumacê, ou aquele que os meninos carregam nas costas e vão jogando e entra dentro das casas, esse UBV, ele só tem 30% porque a gente só consegue efetivamente pegar alguns mosquitos. Se caso, por exemplo, na aplicação chover, essas gotículas elas vão se misturar com a água e vai ser o trabalho todo jogado fora. Porque a gente não pode jogar durante a chuva. Então, a gente fica perdido. Essa semana está de sol, então essa semana a gente está conseguindo aplicar o BV. Então, a gente tem que ter em mente que o BV, né, o fumacê, ele tem 30% de efetividade. Se nós pensarmos que, como a Cris muito bem disse, que a biologia do vetor é necessário a água, e aí eu elimino a água e não penso em fumacê, a gente vai começar a tratar
desses momentos de, dentro de 10 minutos de casa, eu vou tratar a minha casa. Porque eu não tenho condições de receber o meu agente de endemias, porque eu trabalho o dia inteiro. Mas eu sou o agente de endemias dentro da minha própria casa. Aí eu vou lá, viro a caixinha né, a aguinha do cachorro, lavo a vasilhinha, tampo minha caixa d'água, vedo os meus ralos, então eu olho atrás da minha geladeira, aí eu faço um bom trabalho, porque eu não tenho condições de receber meu agente, mas eu faço o trabalho dentro da minha casa, me protegendo e protegendo os meus vizinhos, como a Cris trouxe. Perfeito. E qualquer sintoma, procurar o serviço de saúde pública, né? Procurar o serviço de saúde pública e chamar atenção para não se automedicar, porque muitas vezes esse nosso péssimo hábito de tomar um medicamento por indicação não de profissionais. Um chazinho. Pode acontecer, né? Não, quando é um chazinho, às vezes são outros medicamentos até muito, muito perigosos, que podem vir a trazer mesmo uma situação mais complicadora. Mas também nós temos a nossa situação, né? Nós temos o nosso canal de informação, que a gente gostaria de deixar. Sim. O número. Nós temos o nosso telefone, né, da Vigilância Ambiental, 3339-4776. Por favor, sigam a gente na rede social. Nós temos a página da Prefeitura de Manhuaçu e a página da Secretaria de Saúde de Manhuaçu. Sigam a gente, que lá nós colocamos todas as informações diariamente. Perfeito, agradecer a vocês pela participação. Maria Cristina Caldeira Duarte, diretora de Vigilância em Saúde, muito obrigado. Moreira, nós que agradecemos essa oportunidade e pedimos mesmo que todos nos ajudem fazendo, né, trazendo as informações para que as ações possam acontecer. Leonardo Mota Salles, coordenador de Vigilância Ambiental, obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado por vocês terem nos ouvido, que vocês possam fazer o trabalho de vocês e você também, Moreira, convido a dar uma olhada na sua casa e te agradeço por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando. Obrigado. Como diz Léo, aqueles minutos, né, que a gente tira para dar uma olhadinha dentro de casa que pode resultar aí no bem de todos, né? Perfeito, exatamente. E assim, no entrevistado do dia, hoje nós falamos sobre ações para enfrentamento aos crescentes casos de dengue em Manhuaçu. Conversamos com a Maria Cristina Caldeira Duarte, diretora de Vigilância em Saúde, com o Leonardo Mota Salles, coordenador de Vigilância Ambiental. E para você, ouvinte da Manhuaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.